Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma de nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre demonstração de fluxo de caixa, né? E isso é interessante porque demonstração de fluxo de caixa reflete a realidade financeira da nossa companhia ou a projeção da realidade que nós queremos obter na nossa companhia, né? Então, projetar o fluxo de caixa significa uma ferramenta muito importante que nós temos para exercer o controle sobre os recursos, a movimentação financeira que nós precisamos obter dentro de qualquer negócio, de qualquer empresa, de qualquer tamanho, né? Então, controlar o fluxo de caixa significa controlar o fluxo de entrada e saída desses recursos financeiros. Então, quando a gente trabalha com a demonstração de fluxo de caixa, trabalhamos muito propriamente com a proximidade do caixa em relação ao banco. Então, vamos ver mais um pouquinho como é que isso se comporta, né? Quando a gente trabalha com essa demonstração, a gente está falando que o caixa ele vai retratar a movimentação da nossa conta de disponibilidade financeira, aquilo que a gente estava introduzindo, que é caixa e banco, ou seja, entradas e saída dos recursos financeiros. Por que isso é importante, né? Por que isso importa muito para a gente? Porque isso significa a capacidade que a empresa tem de honrar compromissos, né? Se vence a conta de telefone, eu preciso ter dinheiro no banco suficiente para pagar essa conta de telefone, né? Então, trabalhar com essa disponibilidade é exatamente o propósito quando a gente fala de fluxo de caixa, ok? Para apurar o fluxo de caixa, nós podemos utilizar dois métodos importantes, o método direto e o método indireto. Onde, no método direto, a gente trabalha com os fluxos que são buscados, são extraídos diretamente da conta, né, do razão da conta caixa banco. Então, na nossa contabilidade, por exemplo, nós temos uma conta razão que se chama caixa banco, né? E aí, nós vamos buscar as informações que são diretamente envolvidas nessa proporção. E aí isso vai tornar, né, o método direto, né, particularmente, é um método muito mais próprio. Por quê? Porque eu vou trabalhar exatamente com aquilo que é o funcionamento real da nossa empresa, né? E é o método mais simples, mais prático de se utilizar. Quando a gente trabalha com método indireto, né, significa que eu vou buscar os fluxos financeiros a partir de demonstração de resultado e dos saldos de conta de ativo e passivo circulante. Ou seja, eu vou utilizar isso através de DRE e vou utilizar através de balanço patrimonial, né? Vou ter que buscar informações da demonstração de resultado de exercício e vou ter que buscar demonstrações através de balanço patrimonial, né? Ou seja, eu vou primeiro apurar isso daqui para que então eu consiga trabalhar com os fluxos da companhia, né? Então, isso não é muito interessante, por quê? Primeiro que ele é mais trabalhoso, ele é mais demorado e, de novo, a gente vai poluir essa visão talvez com uma visão da contabilidade. E o que a gente precisa demonstrar aqui é algo muito mais próprio, é algo muito mais direto para aquilo que nós precisamos apurar, que é o caixa da companhia, ok? Ora, então, quando a gente trabalha com essa demonstração de fluxo de caixa, né, nós podemos utilizar esses métodos, o método direto, né, trabalhando com o que era o saldo inicial de caixa. O saldo inicial de caixa vai ser o saldo final de caixa do período anterior, né? Organizando as atividades operacionais, né, o que nós tivemos de entrada de caixa, o que nós tivemos de saída de caixa e com caixa gerado pela determinada operação, né? Atualizando a atividade de investimento, o quanto nós entramos com caixa, saímos com caixa e quanto ficou no investimento. Com financiamento, a mesma coisa, né? Atuando com a entrada que foi gerado, com a saída que foi gerada e com o resultado dos financiamentos, para que nós possamos obter o resultado final do nosso caixa. Então, a gente está trabalhando com três frentes importantes quando a gente trabalha com fluxo de caixa. Primeiro, o resultado da nossa conta operacional, ou seja, a nossa conta do fluxo normal da minha empresa, né? A conta dos investimentos que foram previstos para serem realizados pela companhia, principalmente para controlar o fluxo do projeto, por exemplo, de aquisição de um parque fabril, e do financiamento, ou seja, da fonte de recursos que nós buscamos, né, externos à minha companhia e que agora estão necessários, né, são necessários para que a gente possa investir em determinados projetos dentro da minha empresa. Então, isso torna a nossa companhia algo extremamente necessário. Então, os recursos que nós trabalhamos dentro da minha empresa,
né, que foram buscados de terceiro, por exemplo, eles são importantes. Para quê? Para que no final a gente apure qual é o resultado do caixa. Então, o negativo com positivo não importa, o que importa é a gente apurar esse resultado aqui, para que a gente consiga concluir, principalmente se a empresa precisa buscar reforço para o seu caixa ou não, né? Então, os fluxos de caixa relativos à manutenção das operações da empresa, normalmente, são classificados como operacionais, aquilo que nós mostramos, né? Ou seja, em quase sua totalidade, reflete o efeito do caixa dos resultados econômicos da demonstração de resultado, do fluxo de trabalho do dia a dia, né? Ou seja, recebimento de vendas, pagamento de compras, impostos, despesas, o dia a dia operacional da minha empresa. Esse dia a dia operacional é o que a gente vai refletir aqui, né? Ou seja, o que entrou, o que saiu e o resultado geral. Então, isso é importante ficar definido, por quê? Porque a demonstração de fluxo de caixa ela vai trabalhar exatamente com os resultados que nós precisamos obter ao longo desse projeto, ao longo da nossa necessidade, né? Então, adições e baixas do ativo, por exemplo, não circulante, eles são registrados como investimentos, né? Então, é o caso do desembolso com projetos de investimento de capital, né? E assim como é o caso da eventual alienação de um bem de capital que é necessário para a minha empresa operar, né? Então, quando a gente trabalha com a conta de investimento, a gente está falando exatamente do controle do projeto, né? Então, o desembolso, os gastos que nós fazemos, né, para pagar as contas do projeto, que é necessário para que minha empresa possa expandir o Parque Fabril, por exemplo, né? No fim, no terceiro subgrupo, eles são classificados de acordo com os fluxos, né, relacionados ao financiamento das minhas operações, né? Então, a gente está falando de uma conta responsável pela captação dos recursos que nós trabalhamos, né? A amortização, o aumento do capital próprio, né? A conta, o impacto com os juros que são cobrados, né? Então, tudo isso vai dizer respeito exatamente a esse terceiro subgrupo, que é a atividade de financiamento da nossa companhia, né? Então, se a gente vai buscar um empréstimo, se a gente vai buscar um financiamento de longo prazo, né? Eu vou trabalhar com essa conta de financiamento para controlar esse resultado, ok? Então, é muito comum, né, para a gente que a classificação do DFC, da demonstração de fluxo de caixa, ela seja algo mais sintético, né? Fazendo com que a gente agrupe os custos, né, e despesas, por exemplo, em algo mais simplório para que a gente consiga demonstrar. Então, saída é saída. Pronto, o que a gente quer é algo realmente mais sintético. Para que a gente possa encontrar, né, o desembolso de categorias como demais gastos, né, apesar de eu não gostar muito dessa conta, né, porque incluir algo como demais outros, né, por exemplo, é uma conta que para a gente é muito complicado, porque às vezes a conta outros fica maior do que as contas principais. Ou a gente não está sabendo classificar corretamente, né, ou a gente precisa analisar as contas e abrir outros fatores para que então a gente consiga melhorar o nosso controle, né? Essa conta gasto não pode incluir nem pessoal nem depreciação, que tem classificação própria, né? E é necessário para que a gente possa somar a parcela vista incorrida no próprio mês, ou seja, eu tenho que trabalhar com o gasto que nós temos, com o desembolso que nós realizamos dentro do próprio mês, ok? Então, isso é muito importante para fins de controle, né? Quando a gente trabalha com um orçamento, né? A gente está falando de controle. Então, é muito importante que os fatos sejam registrados sempre naquele mês, mês a mês, para que então a gente consiga controlar e entender o nosso caixa. Trabalhar com o entendimento do acompanhamento do caixa é algo crucial e importante para que a gente possa estabelecer exatamente o ponto de controle que a gente tem com a conta Caixa Banco, com o compromisso que nós temos de honrar os pagamentos que nós temos com fornecedores, os pagamentos que nós temos com terceiros, principalmente com o pagamento dos nossos financiamentos, né? A gente precisa fazer uma manutenção do crédito que existe dentro da companhia, ok? Então, ficamos hoje por aqui. Espero encontrá-los em breve nas nossas próximas videoaulas.